Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o podcast Jovem Cristão, sejam todos muito bem-vindos. Bom, esses dias eu tava lendo o diário de Santa Teresa d'Ávila, né? E me deparei com uma coisa que me fez lembrar várias coisas assim. E desde o dia que eu li até ontem mesmo, eu tava pensando nisso. Sobre a questão dos elogios. Como que a gente tem que se comportar quando a gente recebe um elogio de alguém por uma coisa que a gente fez bem feito, e por aí vai. Lembrando que a gente tem a tentação, né? De cair na vanglória, de se achar muito e acabar perdendo a graça de Deus, né? Nesse sentido. E assim, né? Deixando de ser humilde, né? Perdendo a virtude da humildade. E aí que tá. A gente não deve aceitar elogio? A gente tem que brigar com quem nos elogia? Bom, um pouquinho fora do contexto, mas ajuda um pouquinho. Me fez até lembrar do Chopper, do One Piece, que toda vez que recebe um elogio, começa a xingar a pessoa que elogiou ele. Mas tá. Voltando aqui, para nossa vivência cristã, a gente tem que agir sempre com amor e caridade. E Santa Teresa d'Ávila, né? Ela comentou sobre isso, né? Que ela tinha um costume muito ruim, que até um padre brigou com ela para ela não fazer mais, que era assim, que se alguém elogiasse ela fazia questão de, depois do elogio, falar com a pessoa, ó, eu tenho esse defeito aqui, tá? Tipo assim, apresentar logo de cara os seus defeitos para poder que esses defeitos consigam pesar tanto ao ponto de aquele elogio não valer mais para ela, naquela pessoa que elogiou ela. E aí, eu estava até rezando sobre isso, coloquei isso nas mãos do Senhor, e aí foi recordado daquela passagem lá de Lucas, capítulo 17, versículo 9 e 10. E aí eu queria partilhar com vocês um pouquinho aqui. E diz assim, e Jesus diz, né? E se o servo tiver feito tudo o que lhe ordenara, porventura, fica-lhe o Senhor devendo alguma obrigação? Assim também vós, depois de terdes feito tudo o que vos foi ordenado, dizei, somos como servos como quaisquer outros, fizemos o que deveríamos fazer. Aqui no contexto, o nosso Senhor, ele estava ensinando, né, que qual servo, né, ele ocupado, né, de lavrar, guardar o gado, né, depois ele ia ser chamado pelo chefe, né, pelo patrão, para ir depressa para a mesa para comer junto com ele, né. E aí que tá. Quando a gente faz as nossas boas obras aos olhos de Deus, e que às vezes a gente até recebe os elogios, a gente tem que entender que o nosso lado, o nosso coração, tem que entender que o bem é graça de Deus. Não é à toa que lá na carta de São Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz assim, toda dádiva boa e todo bom dom perfeito vem de cima, descem do Pai das luzes, no qual não há mudança, nem mesmo aparência de instabilidade. São Francisco de Assis, não sei se foi exatamente ele que disse, mas tem uma frase que é atribuída a ele, que diz que todo bem que eu faço não sou eu quem faço, é o Espírito Santo que faz em mim, através de mim. E aí, nesse sentido, a gente tem que entender que a gente tem o dever de fazer o bem. Até mesmo no sentido de até pagar, meio que fosse pagar a dívida que a gente tem com Deus. Pela sua misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo ter se doado na cruz para nos libertar, pela sua misericórdia. Mas ele não obriga a gente a fazer isso, entendeu? Mas nesse sentido a gente tem a obrigação de fazer o bem porque a gente o conhece. E o próprio São Tiago diz, né, que aquele que sabe aquilo que é certo
e não o faz, também está em pecado, né, nesse sentido. Porque não faz o bem que poderia fazer. Não é só afastar do pecado, mas também temos que fazer o bem nesse sentido. E aqui, quando a gente for elogiado, a gente tem algumas opções de fala, né? Uma delas é falar, eu não fiz nada além da minha obrigação. Ou então, a gente pode dizer, né, como São Padre Pio fez, né? Ele ensinava, quando você receber um elogio, você dá uma risada, né, agradece o elogio e depois entrega ele a Deus com um ato de louvor. E aí Santa Teresa d'Ávila, né, comentando sobre o episódio que eu até comentei pouco antes aí, ela falou assim, né, ela estava escrevendo no diário que por muito tempo ela fazia essa atitude de mostrar os defeitos, mesmo sem sem o seu confessor aprovar, né, até ele pedindo para não fazer mais. Mas aí depois ela foi revendo, né, a sua história e ela foi percebendo que aquela atitude que ela tinha era muito errada. Muito errado no sentido até porque no sentido que a graça de até de receber um elogio também vem de Deus. Porque Deus ele tem poder de ordenar e organizar todas as coisas. Até as pessoas que não fazem o bem, né, as pessoas que não recebem, né, até os elogios também, Deus ele pode conduzir essas situações. Deus ele tem poder para tudo isso. E aí nesse sentido, se Deus deu a oportunidade de receber esse elogio, é porque tem alguma coisa de proveito segundo a vontade dele, para nossa alma, para o nosso bem, né? E a gente já tem a sabedoria já necessária de entender que a graça não foi eu que fiz, foi Deus que usou de mim para fazê-lo, entendeu? Essa que é a lógica. E aí ela até acrescentou lá que ela percebeu que na época quando ela fazia essa atitude é porque por causa muito mais dos escrúpulos, que é como uma nódia, né, agarrada na roupa de certa forma, que precisa ser limpada, precisa ser lavada, precisa ser tirada, né? Trabalhoso, mas tira, né? E aí nesse sentido é preciso, né, vencer. Os escrúpulos são aqueles exageros, né, que a gente tem, principalmente no início da conversão, de considerar que certas coisas que não têm tanta importância para o nosso crescimento da fé, a gente coloca peso demais, entendeu? Sendo que aí nos falta, né, a temperança, né, que dentro a gente comumente fala, né, no mundo afora, na psicologia também, de equilíbrio, né? Então é nesse sentido. Então quando você for receber um elogio, não xinga a pessoa que te elogiou, porque isso vai ser uma falta de caridade, vai ser até um pecado. E ao mesmo tempo, não negue o elogio que a pessoa te dá, porque também vai ser uma falta de caridade, se a pessoa está te dando de bom grado, né? Agora, se responder ela de forma ríspida, rigorosa, brava, né? Pode ser que, para além de você ajudar, além de você dizer, né, que você não merecia aquele elogio, você acaba machucando a pessoa, né? Isso eu parei para pensar diversas vezes, né? Por muito tempo, durante essa minha vida enquanto católico. Pequena ainda, né? Que eu sou muito novo ainda, em comparação a tantos anos que tantas outras pessoas viveram. Mas é nesse sentido. Então, a gente tem que entender que, pra gente, o elogio não pode ficar. Porque se a gente deixar só com a gente corre risco daquilo se tornar armadilha, né? Pra gente cair depois na pecado da vanglória e por aí vai. A gente pega e recebe tudo isso e entrega nas mãos de Deus logo em seguida. E aí, por sinal, tem um ponto muito interessante aqui, que não sei se vocês lembram, não sabem, né? Na Santa Missa, a gente tem até um momento muito especial para a gente entregar os elogios que a gente recebe. Inclusive, junto, né, com todas as outras graças que a gente recebe de Deus, como forma de devolução,
que é justamente o momento do ofertório. Naquele momento que a gente entrega junto com o pão e vinho, a gente entrega também as nossas dores, nossos sofrimentos, nossas alegrias e tristezas, né? Nossos louvores, né? Sendo que a princípio os pedidos a gente entregou na oração da coleta, mas se ficou mais alguma coisa a gente pode entregar naquele momento para Deus. E assim também os frutos das nossas penitências, né? Nossos jejuns, nossos sacrifícios, mortificações, tudo isso é entregue na Santa Missa. Logo, na Santa Missa você entrega também os seus os elogios, né, que você recebeu, além dos seus louvores, é claro. E aí, nesse sentido, para além da Santa Missa, a gente pode fazer essa experiência na nossa oração pessoal, nessa nossa oração de entrega, que por sinal a gente até conversou sobre isso há muito tempo atrás, né? Teve uns primeiros episódios do nosso podcast, acho que agora tem 4 anos já, esse episódio, já falando sobre entrega justamente. E aí nesse sentido, a gente na nossa oração de entrega, a gente entrega também esses elogios a Deus. Então é isso, gente. Se a gente guarda as coisas na gente, tem o risco de se tornar armadilha para nossa queda. Mas se a gente devolve tudo para Deus, em ato de louvor, de agradecimento, saibamos que isso acumulará tesouros no céu para a gente. E muita graça de Deus mesmo, de verdade, pois é inimaginável. E não se esqueça de louvar a Deus, de bendizer a Deus, porque se você está sendo bem elogiado, é sinal de que está dando bons frutos, né? É possível estar dando bons frutos, mas ao mesmo tempo tem que lembrar, se só tiver tudo manso, tudo tranquilo, pode ser que tenha alguma coisa errada. É importante receber elogio, acolher, mas ao mesmo tempo ficar atento, né? Para que a gente não caia no pecado. Ou caso a gente já esteja nele, para a gente correr atrás da misericórdia de Deus enquanto dá tempo e se confessar. E é isso, gente. Muito obrigado pela companhia de vocês. Que Deus abençoe imensamente todos vocês, né? Fiquem com Deus Nossa Senhora. Viva Cristo Rei. A paz. Shalom.